que nós já vimos de Emile Durkheim? Deixa eu só esperar aqui aparecer o O que nós já vimos de Emile Durkheim? A primeira coisa que nós vimos é que o Emile Durkheim, ele tenta entender o ser humano e conclui que o ser humano em sociedade, na maior parte das vezes, ele age motivado por uma consciência coletiva. Não sei se vocês lembram disso. O homem age motivado por uma consciência coletiva, né? O homem que vive em sociedade, ele age motivado por uma consciência coletiva. E o que é a consciência coletiva? A consciência coletiva, né, é a consciência que está dentro do indivíduo, mas que busca satisfazer aquilo que a sociedade espera do indivíduo, né? Então, por exemplo, eu vim aqui para a escola às 8h40, né? Tentei iniciar a aula às 8h40. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso motivado por minha consciência coletiva. E a minha consciência coletiva, por sua vez, ela tenta satisfazer aquilo que a sociedade espera de mim. Aqui no meu caso, aquilo que os alunos esperam de mim. Os alunos esperam que 8h40 eu esteja aqui dando a aula. Não é isso? Então, eu estou agindo motivado por aquilo que a sociedade espera de mim. Eu estou agindo motivado por aquilo que a consciência coletiva manda eu fazer, né? Então, a conclusão que o Durkheim chega é muito interessante. Ele diz o seguinte, olha, os indivíduos, na maior parte das vezes, eles obedecem, tentam agir em relação aos anseios da sociedade, em relação à sua própria consciência coletiva, né? Isso nós vimos lá na primeira aula sobre Emile Durkheim. Outra coisa que nós vimos, tá? Eu não vou detalhar cada coisa não, porque a gente já viu isso, tá? Outra coisa que nós vimos que essa consciência coletiva, olha que interessante, essa consciência coletiva, ela funciona melhor, ela está melhor formada quando esse indivíduo vive numa sociedade coesa. Numa sociedade coesa. Então aí o Durkheim traz um outro conceito para nós, que é o conceito de coesão social, né? O que é a coesão social? A coesão social é a característica de uma sociedade que funciona bem. Que funciona bem, né? É uma sociedade na qual os indivíduos, né, por terem uma consciência coletiva bem formada, agem da maneira adequada dentro de uma sociedade, né? Então, quanto mais indivíduos com consciências coletivas formadas existirem nessa sociedade, mais essa sociedade será coesa, funcionará melhor, não é isso? Então, por exemplo, quando você compara a sociedade brasileira com uma sociedade que funciona bem, você vê que na sociedade brasileira a maior parte das pessoas não tem uma consciência coletiva bem formada. Entendeu o negócio? Então, a sociedade coesa é ao mesmo tempo causa de uma boa formação da consciência coletiva de cada indivíduo e ao mesmo tempo efeito das ações dos indivíduos que têm uma consciência coletiva. Percebe a questão? Então, uma consciência coletiva bem formada é muito importante para o bom andamento social, para o bom andamento da sociedade. Isso também nós vimos. Outra coisa que nós vimos, o que faz uma sociedade ser coesa? O que faz uma sociedade funcionar de maneira adequada, funcionar bem? Aí o Emile Durkheim, de novo, nos mostra um novo conceito. Ele vai dizer o seguinte, olha só, as sociedades coesas são aquelas que possuem instituições sociais que funcionam bem. Ele traz um outro conceito para nós, que é o conceito de instituição social. O que é uma instituição social? Só estou relembrando a aula passada, tá? O que é uma instituição social? Uma instituição social é uma entidade que produz ou que forma a consciência coletiva dos indivíduos. Então, a nossa consciência coletiva, presta atenção, ela é formada pelas instituições sociais. Então, quando uma instituição social está funcionando bem, isso significa dizer que as consciências coletivas dos indivíduos estão sendo bem formadas e que vai elevar aquela sociedade a ser uma sociedade coesa. Percebe a questão? E quais são as instituições sociais? São várias. É um monte de instituição social, que, no entanto, 3 se destacam. 3 instituições sociais se destacam. E por que essas 3 que eu vou falar agora se destacam? Porque elas estão presentes em todas as sociedades que existem no mundo. Elas são consideradas as primeiras instituições sociais a existirem. E quais são essas instituições sociais? São elas a família, a religião e o Estado. Família, religião e Estado
são as 3 principais instituições sociais. São as 3 principais entidades que produzem a cultura e que, por sua vez, formam a consciência coletiva dos indivíduos. Percebe a questão? E quais são essas instituições sociais? Família, religião e Estado. Não é isso? Por exemplo, nós aprendemos os nossos valores morais com a família, com a religião e até mesmo com as leis do Estado. Nós temos os nossos valores culturais também produzidos por essas 3 instituições. Então, as instituições sociais, elas são muito importantes no bom funcionamento de uma sociedade. Então, essas instituições sociais, elas se destacam dentre as demais, mas existem outras. Por exemplo, a escola. A escola é uma instituição social importante na formação da consciência coletiva. Só que ela é importantíssima, mas não é tão importante em relação a essas 3. Por quê? Porque a própria escola é filha dessas 3 instituições de algum modo. Não é isso? A própria escola veio da religião de algum modo, veio da família de algum modo e veio do próprio Estado de algum modo. Então, essas 3 instituições que se destacam, elas são primordiais, elas são mais primordiais porque elas são as primeiras. Elas são instituições primas, elas são instituições que formam a sociedade de algum modo. É claro isso? Isso nós vimos. E aí, por último, nós vimos na aula passada, na última aula de Sociologia, que de tudo isso que foi falado, de coesão social, de consciência coletiva e de instituições sociais, tudo isso engloba um grande conceito. Um grande conceito que serve para falar de tudo dentro da sociologia, que é o conceito que o Émile Durkheim criou, chamado de fatos sociais. E aqui nós terminamos a nossa aula passada. O que é um fato social? O que é um fato social? O fato social é qualquer coisa que ocorre na sociedade e que contribui para a formação da consciência coletiva. Então, as instituições sociais são fatos sociais, elas produzem fatos sociais. As relações humanas produzem fatos sociais. As escolas produzem fatos sociais. Então, o que é um fato social? Um fato social é algo que ocorre na sociedade e que forma a consciência coletiva. E aí nós vimos na aula passada que os fatos sociais são reconhecidos por 3 características. Por 3 características, só para a gente relembrar a última aula. Os fatos sociais são sempre exteriores, ou seja, acontecem fora da gente, são sempre coercitivos, ou seja, nos coagem a fazer determinadas coisas. Por exemplo, eu estou aqui na aula 8h40 porque eu fui coagido a isso, coagido por um fato social. O fato social que é a própria instituição escola. Falou, olha, Roberto, os alunos estarão te esperando às 8h40. Eu fui coagido a fazer isso daí. Então, os fatos sociais também têm um poder de coerção. Então, eles são exteriores, coercitivos e também são gerais. Ou seja, geralmente um fato social serve para muitas pessoas, para vários indivíduos. Um fato social, ele nunca serve para um indivíduo único. Ele serve para vários indivíduos. Porque se servisse para um indivíduo único, não poderia ser fato social. Não formaria uma consciência coletiva. Porque para eu agir com a minha consciência coletiva, eu tenho que agir de acordo com aquilo que a sociedade espera de mim. Então, a sociedade também teve de receber aqueles valores daquele fato social. Por isso, os fatos sociais também são gerais. Percebe a questão? Por exemplo, olha, toda a influência que eu recebo do interativo, vocês também recebem, a direção também recebe, os coordenadores também recebem, o pessoal da limpeza também recebe. Então, os valores que o interativo enuncia são valores gerais. São valores exteriores que estão fora de mim e são valores coercitivos, que nos coagem a fazer determinadas ações. Percebe a questão? Então, os fatos sociais, eles são sempre reconhecidos por essas 3 características. Não é isso? Quando eu nasci, eu já estava dentro de uma família. Os valores da família são exteriores a mim, porque estavam aí antes. Os valores da minha família são gerais, porque servem para mim e para os outros membros da família. E os valores da família são também coercitivos. Me coagem a agir de algum modo. Me coagem a agir de acordo com aquilo que a família espera de mim. Percebe a questão? Então, o grande objeto de estudo do Émile Durkheim é o fato social. Aliás, vale aqui uma dica para efeito de Enem. O Émile Durkheim, ele utiliza o mesmo método científico das ciências naturais
dentro da sociologia. Só que o objeto de estudo é que muda, não é isso? Para a biologia, o objeto de estudo são os seres vivos. Para a física, que também é uma ciência natural, o objeto de estudo é o movimento dos corpos. Para a química, o objeto de estudo é a estrutura da matéria. E para o sociólogo, o objeto de estudo é o fato social. Você não pode esquecer disso. O objeto de estudo da sociologia de Durkheim é o fato social. Então ele enxerga o fato social como uma coisa a ser estudada, um objeto a ser estudado. Percebe a questão? Para Emile Durkheim, se um sociólogo for fazer uma análise da sociedade e não fizer uma análise do fato social, ou seja, daquilo que forma as consciências coletivas, ele vai ser um péssimo sociólogo. Ele não vai ser reconhecido como um bom sociólogo. Percebe a questão? É a mesma coisa o Roberto Varela. Cara, cancelamento é um fenômeno de fato social. Que geralmente o cancelamento ele é atribuído a muitas pessoas. Muitas pessoas vão obedecer a mesma forma. Vão ser coagidas, inclusive, a participar do cancelamento. Né? Vão ser motivadas exteriormente pela manada a fazer o cancelamento. Né? E também, o cancelamento, de alguma forma, ele é exterior. Né? Acontece de fora. Você olha lá a coisa acontecendo e quer participar. Né? É a tipificação de chutar o cachorro morto. Né? Todo mundo quer falar mal de alguém quando esse alguém já está sendo, né, triturado. Então, perceba que até nesse exemplo você percebe o fato social. Nós agimos assim. Nós agimos motivados, muitas vezes, pelo grande número de pessoas que estão indo na mesma direção. A gente age de acordo com aquilo que a sociedade espera de nós, que os amigos esperam de nós, né? Que as pessoas esperam de nós. É isso que é o fato social. E isso foi falado na aula passada. Tá? O que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos trazer mais 2 conceitos de Emile Durkheim, para encerrar a sua sociologia, tá? É o conceito de solidariedade e o conceito de suicídio. Conceito de solidariedade e conceito de suicídio, tá joia? Que são conceitos importantíssimos na sociologia de Emile Durkheim, tá? Espero que vocês entendam. Agora eu vou desacelerar um pouquinho, né? Eu só fui rápido para relembrar a aula passada, para que todo mundo possa compreender os conceitos que nós vamos apresentar hoje. Apareceu dúvida? Só perguntar, galera. Só perguntar que eu respondo da melhor forma possível, ok? Vamos lá, então. Se nós observarmos bem, né, tudo que o Emile Durkheim disse foi o seguinte, olha só. Toda sociedade, ela funciona porque existem os fatos sociais. Acho que todo mundo entendeu isso. Toda a sociedade funciona porque os indivíduos formam consciências coletivas. Se não fosse a consciência coletiva, se não fossem os fatos sociais, cada indivíduo da sociedade agiria de acordo com seus desejos particulares. E aí cada um iria para uma direção diferente. E, obviamente, a sociedade seria impossível. A sociedade seria impossível. Então, não é exagero falar que os indivíduos eles devem se esforçar para viver em sociedade. Não é exagero dizer isso daí. Entendeu? A Natalina está perguntando, depois você fala sobre a consciência individual? Acho que eu vou ter que falar hoje ainda, tá, Natalina? Se eu não falar, você me lembra. Tá? Se eu não falar, você me lembra. Então, olha só. Os indivíduos eles têm que se esforçar para poder viver em sociedade. É assim, cara. Não adianta negar esse fato. Não é? Por exemplo, olha... a aula no interativo. Cara, a aula no interativo depende do esforço de um monte de gente. Depende do esforço de um monte de gente. Depende do esforço dos pedagogos para poder atender os eventuais problemas que vão aparecer. É necessário o esforço do diretor para dirigir a escola da melhor maneira. É necessário o esforço do pessoal da limpeza. Falar assim, meu Deus do céu, que saco, vou ter que limpar aquilo ali que o aluno sujou. Ele vai lá e se esforça para limpar, porque se ele não limpar, a sujeira se amontou e a aula é impossível. O professor, cara, ele também tem que se esforçar, ele tem que estudar, tem que preparar a aula, tem que ir lá falar durante 2 aulas, pra caramba, falar um monte de coisa, se esforçar mesmo, né? Aguentar a careta de aluno, cara feia de aluno, né? Tentar estar preparado para as perguntas que eventualmente vão aparecer, o professor tem que se esforçar. E o aluno tem que se esforçar pra caramba também. Porra, tem dia que fala assim, putz, grila, cara, eu não tô afim de ouvir esse professor falar. É chato, você lembra que você precisa. Você se esforça para manter a atenção.
se esforça para não se distrair. Aí direto você se distrai, você se esforça e volta para a aula. É um esforço, cara. Se esforçar para resolver os exercícios, os deveres, né? Se esforçar para entender, para poder perguntar, tirar as dúvidas. Se esforçar com o próprio intelecto para compreender um conteúdo que é muito difícil. Então, cara, olha, se ninguém se esforçar, não tem escola, não tem aula, não tem nada, cara. Não tem nada. Então é óbvio que cada indivíduo tem que se esforçar pra caramba para viver em sociedade. E esse esforço, ele é facilitado pelos fatos sociais. Os fatos sociais já nos dão prontos certos valores, que se você obedecer bem esses valores, o seu esforço fica um pouco menor. Fica mais fácil de viver, né? Imagine alguém que foi achado na caverna, o cara nunca teve contato com a civilização, e ele é trazido para a sala de aula do interativo. Cara, ele vai ter problemas. Até ele entender o que é uma aula, ele vai ter que se esforçar 1 milhão de vezes mais do que todos nós. Percebe a questão? Então, nós temos o trabalho facilitado pelas próprias características dos fatos sociais, que vão formando a nossa consciência coletiva e vão nos motivando a agir mais ou menos da maneira correta, aquilo que a sociedade espera de nós. Não é isso? Por que eu estou dizendo isso tudo? Por um motivo muito simples. Presta atenção. Quando os indivíduos têm uma consciência coletiva bem formada, eles percebem que eles devem agir em sociedade. E agir em sociedade exige deles algo que é muito interessante e que a consciência coletiva nos ajuda nesse ponto. Viver em sociedade exige de nós uma solidariedade. Uma solidariedade. O que isso significa? Os indivíduos em sociedade, eles devem ser solidários uns aos outros. Eles devem, de alguma maneira, compreender a ação do outro. Compreender a ação do outro. Auxiliar a ação do outro. Então, solidariedade significa compreender a ação do outro e auxiliar a ação do outro. Percebe? Voltando ao exemplo do interativo. Se os indivíduos que compõem o interativo não são solidários, não vamos ter uma cooperação mútua. Então a aula não vai acontecer, cara. Não vai acontecer. Cara, se o professor não tem a paciência necessária em relação aos alunos que atrapalham a aula, ele não pode ser professor. Então olha só, o professor ele já tem exigido dentro dele a tendência a ser solidário ao aluno, inclusive ao aluno problemático. O aluno é a mesma coisa. Se ele não for solidário à aula que o professor emite, cara, não vai ter aula. Se todos vocês combinarem e falar, hoje a gente vai atrapalhar a aula do início ao fim, cara, não vai ter aula. Vocês só não fazem isso, por vezes, porque vocês são solidários à aula do professor. Entende o negócio? Vem o pessoal do corredor que toma conta aqui da escola, das relações ali que acontecem no recreio, né? O Paulinho, por exemplo. Se nós não formos solidários ao Paulinho, o Paulinho não vai dar conta. Ele não vai conseguir dar conta da função dele. Então, a solidariedade, ela é necessária nas relações sociais. Ela é necessária nas relações sociais. Só que olha só que interessante. Prestem muita atenção aqui. Hoje em dia, as pessoas são mais ou menos solidárias em comparação às relações sociais da época dos nossos pais, dos nossos avós. São mais ou menos. O Emile Durkheim, ele dá conta, ele vai dizer o seguinte, olha só, como as mudanças sociais estão se alterando com maior velocidade, está cada vez mais difícil ser solidário ao outro. Porque cada vez mais as ações do outro se tornam mais imprevisíveis. E a imprevisibilidade da ação do outro faz com que a solidariedade seja uma ação muito mais difícil. Cara, ser solidário a uma pessoa que tem uma ação imprevisível é muito mais difícil. Nós temos dificuldade de entender aquilo que é novo. Nós temos uma dificuldade maior. Então a solidariedade é muito mais difícil hoje do que há algum tempo atrás. O Emile Durkheim percebeu isso daí. O Emile Durkheim percebeu, ele falou, quanto mais a sociedade progride materialmente, mais difícil é a solidariedade.
E aí ele percebeu algo genial. Tem que prestar muita atenção aqui, tá? Ele percebeu algo genial. Ele percebeu o seguinte, olha só. Até o final da Idade Média, as sociedades eram organizadas de um modo. Depois do Renascimento, para os dias de hoje, as sociedades passaram a se organizar de outro modo. De outro modo. Prestar muita atenção aqui agora. Esses dois modos de organização social, nós podemos dar um nome. O modo mais antigo nós vamos chamar de sociedades tradicionais. Então, até o final da Idade Média, nós tínhamos as sociedades tradicionais. Da modernidade para cá, nós temos as sociedades modernas. Sociedades modernas. Então, olha só, de todas as mudanças sociais que aconteceram desde o início das sociedades até hoje, uma mudança se destaca mais do que as outras, que é a mudança que ocorreu na transformação das sociedades tradicionais para as sociedades modernas. Você pode ver que nas sociedades tradicionais, o que está no centro ou é a natureza ou é Deus. Né? Não é assim? Ó, as sociedades tradicionais da antiguidade, elas se organizavam através da ordenação da natureza. Então, eles observavam as estações do ano, o crescimento do plantio, não é isso? As relações rurais, a relação de colheita, a relação de produção, tudo direcionado à natureza. Então, era a ordenação da natureza que ia ordenando as relações sociais. Então, a natureza estava no centro de tudo. Na Idade Média, é Deus que está no centro de tudo. Né? Já explicamos isso quando estudamos Idade Média. É Deus que está no centro de tudo. Então, Deus dá os valores morais através da religião para os homens. E os homens se organizam através de Deus. Então, Deus é que dita as regras. Né? Deus ordena a natureza, que por sua vez ordena a sociedade. Agora, na sociedade moderna, não. Na sociedade moderna, é a ciência que dá as cartas. Não é mais a filosofia metafísica dos gregos e nem a religião dos medievais. É a ciência que dá as cartas. E o que é a ciência? A ciência acontece quando o homem se dá conta que ele é o centro de tudo. Que ele que deve criar os valores para ele mesmo. Que ele que manipula a natureza. Que ele que deve tomar conta do lugar de Deus. Tomar o lugar de Deus. Então o homem passa a dar as cartas. O homem passa a dar as cartas. Então olha só. O que caracteriza as sociedades tradicionais é que as ordens vêm de fora para dentro. E o que caracteriza as sociedades modernas é que o próprio homem é que dá as suas ordens. Percebem a diferença? Então é óbvio que nas sociedades modernas nós vamos ter mais transformações sociais, vai ser mais difícil a coesão social, os fatos sociais vão ter um funcionamento mais comprometido, as consciências coletivas vão ser formadas com mais dificuldade e, obviamente, vai ser mais difícil ser solidário nos dias de hoje do que na antiguidade e na Idade Média. Vocês estão entendendo? Essa é a lógica do Durkheim, é isso que ele está percebendo. Então, depois da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, do positivismo, da independência dos Estados Unidos, de todas essas mudanças, a solidariedade se tornou algo mais difícil, muito mais complicado. Muito mais complicado. Então, olha só, presta atenção. De um lado, nós temos as sociedades tradicionais, de outro lado, nós temos as sociedades modernas. Tá joia? Esses dois modelos de sociedade vão funcionar através de dois modelos diferentes de solidariedade. Tá joia? Eu vou colocar aqui no quadro, ver se dá para vocês enxergarem, tá? Olha só. Sociedades tradicionais. Sociedades modernas. Solidariedade mecânica. Solidariedade orgânica. Vou explicar isso agora.
Ah, não sei se dá para você enxergar. Olha lá no quadro. Sociedades tradicionais, elas obedecem uma solidariedade mecânica. E as sociedades modernas, elas obedecem uma solidariedade orgânica. Tá joia? Qual a diferença de uma coisa para outra? Não sei se está dando para vocês me escutar. Está dando para escutar daqui? Vocês conseguem escutar? Sim? Beleza. Qual a diferença de uma solidariedade para outra? Olha só, presta atenção. A solidariedade mecânica, como o próprio nome diz, é uma solidariedade que acontece de maneira automática, né? De maneira mecânica. Ou seja, naturalmente o indivíduo é levado a ser solidário com os outros indivíduos. Por que acontece isso nas sociedades tradicionais? Por um motivo muito simples. Primeiro motivo, o trabalho das sociedades tradicionais é sempre um trabalho que acontece na região rural, né? São trabalhos rurais. O que isso tem a ver? Tem a ver com o seguinte: o trabalhador da área rural, ele habita o seu meio de trabalho. Então, ele vive o seu trabalho de forma mecânica. Ele acorda, não é isso? Toma o café que a esposa fez para ele, né? Dá um beijo nos filhos. O filho mais velho vai com ele trabalhar, né? Na zona rural, tirando o leite da vaca, plantando, colhendo, não é isso? Então, o trabalho dele é um trabalho rural que fortalece as relações familiares, por exemplo. Então, o trabalho dele não separa ele da família. Não separa ele das relações familiares. Então, o trabalho rural faz com que o indivíduo viva no próprio trabalho, né? Ele habite o próprio trabalho. Ele não é desvinculado da família. Então, isso vai fortalecer a coesão familiar. E, por outro lado, vai fortalecer a coesão social como um todo. Então, como não há divisão do trabalho, como não há uma separação do trabalho da habitação, né, da moradia da família, a solidariedade é mais fácil. Ela se faz de forma mecânica. A natureza ordena o trabalho ordena os indivíduos e fortalece as relações sociais familiares. Por isso, solidariedade mecânica. Outro ponto muito comum nas sociedades tradicionais, né? Você vai ter uma moral fixa. Uma moral fixa. Ou seja, todos os indivíduos eles vão compartilhar mais ou menos uma mesma moral. Não é isso? Ou é uma moral que vai vir da igreja, e aí todos daquela região vão à igreja, então, portanto, todos compartilham os mesmos valores morais, né? Ou é uma moral que veio da criação familiar de geração após geração, que pouco muda, porque as relações elas permanecem mecânicas, né? Ou seja, é sempre uma moral fixa que vai guiar as ações dos indivíduos. Não é isso? É por isso que tinham poucas mudanças nas sociedades tradicionais. Se o antigo grego, você foi europeu medieval, você não tinha dúvida de como agir. Você sempre agia de acordo com uma moral fixa. Sempre agia de acordo com uma moral fixa. Não é isso? Então, o Estado, a família e a igreja, elas eram mandantes, elas comandavam as relações sociais. De fazer com que a solidariedade fosse mais mecânica, fosse mais automatizada, mais normatizada, mais natural. Certo? Agora, nas sociedades modernas. Nas sociedades modernas, a solidariedade não é mecânica, cara. Ela é orgânica. Ela é mais difícil, né? A palavra orgânica vem de organismo. O que é organismo? Organismo é um conjunto de coisas diferentes funcionando ao mesmo tempo. Isso é um organismo. Né? Por exemplo, meu corpo é um organismo. Cara, o coração tem um jeito de agir, o pulmão tem outro jeito de agir, o meu cérebro age de uma outra forma. Só que a ação diferente dessas diferentes coisas formam o meu organismo. Então, o nome é muito bem colocado. A solidariedade nas sociedades modernas não é mecânica, ela é orgânica. Por quê? Porque agora, nessas sociedades modernas, são colocados no mesmo pacote indivíduos muito diferentes uns dos outros. Aqui não. Aqui as diferenças
acontece, cara, cada indivíduo age de uma forma diferente. É muito doido isso aí. Né? Por exemplo, eu lembro quando eu fui para a faculdade, para a FRJ, lá tinha gente rica, tinha gente pobre, tinha gente que tinha muita dificuldade, tinha gente que tinha menos dificuldade, tinha gente que entendia mais rápido a matéria, tinha gente que entendia menos a matéria, tinha gente que era filho de pais separados, tinha gente que era filho de pais que não eram separados, tinha gente que passou por muita dificuldade, outros que passaram por menos. Então, cara, a solidariedade era muito mais forçada na faculdade na minha época. Porque as pessoas compartilhavam culturas, visões, valores muito diferentes. Então a solidariedade era mais esforçada. Precisava de mais esforço, precisa de mais esforço. É a solidariedade orgânica. Era diferente da época da solidariedade mecânica. Por quê? Primeiro, a condição do trabalho. O trabalho passou a ser industrial. Ó, industrial. E o que a indústria fez? A indústria, ela dividiu os meios de produção. Agora você há uma divisão dos meios de produção, uma divisão do trabalho. Cada indivíduo, olha que doideira. Primeiro, cada indivíduo que vai trabalhar na indústria sai de casa para ir para a indústria. Então, o indivíduo é separado da família. Ele é separado da família. Chegando lá, ele entra na indústria, ele é separado de todos os outros. Ele vai trabalhar num setor específico. Percebe a questão? Então, a solidariedade no trabalho é muito mais difícil. É muito mais difícil. Por isso que cada indústria vai ter o seu próprio conjunto de regras para tentar fazer com que a solidariedade orgânica aconteça e o trabalho aconteça da melhor forma possível. Percebe? O cara vai no trabalho industrial dele vai conviver com gente de diferentes religiões, pessoas que têm diferentes visões de mundo, pessoas que trabalham em áreas diferentes dentro da mesma indústria. E o bicho vai pegar mesmo. O homem é separado até mesmo da família. Até suas instituições familiares. No trabalho industrial, a mulher também saiu de casa e foi trabalhar fora. E foi trabalhar fora. Ela também foi separada dos filhos. Então isso vai ocasionar também uma desestruturação da família. O Estado vai ter que se virar muito mais para criar leis que possam atender às diferentes individualidades. Olha como é que o negócio vai mudar para caramba. As religiões vão entrar em crise. Cada vez mais novas religiões vão entrar dentro das relações sociais. Então, a solidariedade vai ser muito mais difícil. E aí, a moral deixa de ser fixa. E aí nasce a ética no trabalho. Então, olha só que interessante. Ao invés de ser uma moral fixa agora os indivíduos vão trabalhar através de uma ética. Como assim uma ética, professor? Ética e moral não é a mesma coisa? Até a modernidade a modernidade já se diferencia. A ética vai ser uma conduta mais individualizada. O indivíduo é ético quando ele obedece às regras éticas daquele local com que ele está se relacionando. Então ele vai ter que ter uma ética no trabalho, ele vai ter que ter uma ética na família, ele vai ter que ter uma ética na vizinhança, ele vai ter que ter uma outra ética com seus amigos religiosos, ele vai ter que ter uma outra ética, sei lá, com namorado, com namorada, com os filhos. Então agora, cada relação social tem os seus valores próprios. A gente vai poder mudar aqui um termo para ficar mais claro para vocês. Uma ética variável. Fica mais fácil de vocês entenderem. Tá? Então a ética vai variar de acordo com a relação social que você está tendo. Entendeu o negócio? Então, a passagem das sociedades tradicionais para as sociedades modernas foi a maior mudança social que aconteceu dentro das sociedades ocidentais. Deu para entender isso aí, galera? Deu para compreender? Vocês copiaram? Isso é interessante, porque isso daí serve, cara, para qualquer tema de redação. Vocês podem lançar mão disso daí tranquilamente. Então, por exemplo, olha, você pega lá uma família tradicional. O que é uma família tradicional? A família tradicional é centrada no pai, que é calcado na sua natureza fixa, na sua natureza física, desculpa. Então, o pai, que é o homem, ele é mais forte. Pelo fato de ele ser mais forte, é ele que sai para realizar o esforço.
e ele traz o ganha-pão para a mãe. A mãe, de acordo com a sua natureza física, ela gerencia toda a casa. Percebe? Então o pai, ele vai tentar trazer o ganha-pão, ser o mandante na área econômica e a mãe é mandante em casa. E dessa relação complementar natural vão surgir as famílias tradicionais. Percebe como a família tradicional ela é calcada naquilo que a natureza mostra ou naquilo que uma religião mostra. Percebe a questão? Então, tudo vai ser em função dessa moral fixa, dessa moral que pouco muda. Quando você vai para o Estado, nas sociedades tradicionais, o Estado é a mesma coisa. O Estado ele vai construir algumas leis e regimentos e regras, alguns juízos, e esses juízos pouco vão mudar. Eles vão manter ali mais ou menos um encaixe mecânico com os valores morais da família e da religião também. E quando você vai para a religião, a mesma coisa. As religiões nas sociedades tradicionais têm muita função. São elas que organizam a sociedade e tentam conservar ali uma moral fixa. É isso que caracteriza as sociedades tradicionais. Agora vamos para as sociedades modernas. Nas sociedades modernas a coisa muda muito, né? Primeiro o Estado direto vai mudando os seus juízos nas relações sociais. Por quê? Porque as próprias relações sociais vão mudando também. As famílias vão mudando, né? As famílias vão se separando mais e vão sendo criadas novas modalidades de família. Então você vai ter uma mudança na família, uma mudança que será frequente, tá? Graças à estrutura das sociedades modernas, que é uma estrutura mais volúvel, né? Uma estrutura menos fixa, tá joia? Então as famílias também vão mudar, também vão se alterar, né? E as religiões entram em crise nas sociedades modernas. As religiões começam a perder para o próprio trabalho, para as próprias indústrias, né? Então outros valores vão surgindo e a religião vai se definhando, deixando de ser aquela instituição que faz a manutenção de uma moral fixa. Então a ética passa a ser variável. Tá joia? Nós vivemos uma sociedade moderna. Nós temos que nos esforçarmos mais para sermos solidários uns aos outros. Por quê? Porque as regras não são fixas. Elas são variáveis. Perceberam a questão? Então, a diferença entre solidariedade mecânica e solidariedade orgânica deve ser mentalizada por vocês, tá? Essa diferença deve ser decorada, deve ser memorizada, tá? É um conceito muito caro à sociologia de Emile Durkheim, ok? Então é isso. Então nós conseguimos, eu acho, explicar o conceito de solidariedade. Agora vamos ao conceito de suicídio. Sobre solidariedade, alguém tem alguma pergunta? Se quiser, pode perguntar. Alguma pergunta sobre solidariedade, a diferença entre tradição e modernidade? Tá de boa? Beleza, então. Então, já que nós vimos o que é solidariedade, então tá jóia. Vamos agora ao conceito de suicídio. Tá? Ao conceito de suicídio. Vou prestar muita atenção aqui agora. Tá? O que acontece? Tudo isso que o Emile Durkheim nos ensinou nessas duas aulas, tudo isso que ele ensinou, ele teve que verificar cientificamente. Devemos lembrar que a sociologia do Durkheim obedece um método científico das ciências naturais. E, cara, lá na física, na biologia e na química, tudo que é levantado enquanto teoria é comprovado pelas experiências em laboratório. Na sociologia do Durkheim não é diferente. Ele também tem que provar a sua teoria na prática científica. E ele arrumou um método científico, ele arrumou um jeito, um critério científico para comprovar o bom funcionamento da sua teoria. Que critério é esse? É o critério do índice de suicídios em uma sociedade. Pô, isso é fantástico, cara, isso é fantástico. O que ele percebeu? Ele percebeu que o número de suicídios em uma sociedade é um excelente medidor, aliás, o melhor medidor, para você avaliar se uma sociedade é coesa ou não é coesa. Percebe? Se a solidariedade ali está tendo uma funcionalidade, está acontecendo ou não está acontecendo. Então ele percebeu o seguinte: caramba,
quando você analisa o número de suicídios é baixo quando a sociedade é coesa, quando a consciência coletiva dos indivíduos é bem formada, quando a solidariedade funciona, quando as pessoas têm segurança ao agir, quando as pessoas sabem mais ou menos o que a sociedade espera delas. Aí o índice de suicídio é muito baixo. Agora, o número de suicídios aumenta, cara, quando a sociedade se transforma muito, tem pouca solidariedade, a consciência coletiva é mal formada, as instituições sociais estão em crise, e a solidariedade é um negócio muito difícil de se obter. Tão difícil que às vezes é impossível. As pessoas não são mais solidárias. Nesse tipo de sociedade, o número de suicídios eleva de maneira absurda. Isso é batata, acontece sempre. Acontece sempre. Durkheim fez vários estudos em diferentes sociedades e o resultado foi sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Né? Então, o que ele decidiu fazer? Ele decidiu conceituar o fenômeno de crise social. Ou seja, quando a sociedade perde a sua coesão, quando a sociedade passa por uma revolução, quando a sociedade passa por uma mudança muito drástica. Quando a sociedade passa por uma mudança muito drástica, acontece um fenômeno. E esse fenômeno, o Durkheim deu nome. Ele chamou esse fenômeno de anomia. Anomia. Vou colocar aqui. Anomia. Anomia. O que é anomia? Prestem muita atenção. O próprio nome já nos diz mais ou menos o que significa. Nomia significa norma, norma. E esse ato é de negação. Então, é a negação da norma. O que é norma? Como o próprio nome já diz, norma é um conjunto de valores e regras que visam normatizar o comportamento humano. Então, o comportamento humano é normal quando está dentro da norma, daquilo que a sociedade espera do indivíduo. E o comportamento é anormal quando está fora da norma. Então, o que é anomia? O que é uma anomia? Anomia é o estado social de profundas mudanças, revoluções, alterações nas relações sociais. Olha só, anomia, estado social de profundas mudanças, revoluções e alterações nas relações sociais. Tá? Não precisa nem ter esse social premeditivo, tá? Aqui no embaixo. É o estado de profundas mudanças, revoluções e alterações nas relações sociais. Certo? Então, toda vez que acontece a anomia, a sociedade passa por uma crise. As instituições entram em crise. A sociedade perde sua coesão. E a consciência coletiva dos indivíduos fica mal formada. Né? Então, por exemplo, o salto que é dado da Idade Média para a modernidade é a maior anomia que já aconteceu. Uma das maiores que já aconteceu. Né? Então, a anomia é uma revolução radical que altera de um dia para o outro as mudanças, as relações sociais. Então, esse seria um estado de anomia. Um estado de anomia. Nos estados de anomia, preste atenção, nos estados de anomia, há um aumento no número de suicídios. Então, por exemplo, na sociedade brasileira hoje, tem mais suicídios do que a sociedade brasileira, sei lá, de 100 anos atrás, de 50 anos atrás. Por quê? Porque o Brasil hoje passa por várias mudanças. Frequentes mudanças. Então, o estado de anomia é quase permanente.
Então as pessoas elas se sentem inseguras na hora de agir, porque não tem uma consciência coletiva bem formada. E o que elas fazem? Por vezes, no ato de desespero, tiram a própria vida. Tiram a própria vida. Vocês entenderam a questão? Então o estado de anomia é o estado de revolução social que aumenta drasticamente o número de suicídios. É certeiro isso daí, cara, esse diagnóstico do Durkheim. Teve anomia, aumentou o número de suicídios. Pode falar, Nathalie? Pode perguntar. Essa crise não pode ser resultado de uma nova instituição social? Olha só, Nathalie. Entendi. A gente tem que tomar cuidado com o que é causa e o que é efeito. O que eu quero dizer com isso? Toda nova instituição social é efeito de uma anomia. Não é causa de uma anomia apenas. É efeito de uma anomia. Necessariamente, quando uma instituição social entra em crise, ela vai lentamente sendo substituída por uma nova instituição social. Então, teve que existir ali um processo de anomia para colocar em crise aquela instituição social. Teve que existir um ataque às instituições sociais para, no futuro, colocar no lugar uma nova instituição social. Então, é como se fosse um ciclo vicioso. As instituições sociais vão mudando e vão produzindo anomias. Mas as próprias anomias vão produzindo a mudança de instituição social. Você entendeu a questão? A Maria Eduarda pergunta, qual instituição foi colocada em crise para existir as mídias sociais? As mídias sociais são produtos do progresso científico. O progresso científico vem do saber chamado ciência, que tomou o lugar dos outros saberes. Como, por exemplo, a própria filosofia e a religião. Entendeu a questão? Mas olha só, Maria Eduarda, é muito difícil tirar esse diagnóstico. Nós teríamos que avaliar a história das mídias sociais, para perceber como elas foram surgindo. Isso é uma opinião particular que eu vou dar, tá? Me parece que as mídias sociais, elas nascem de maneira orgânica, ou seja, elas nascem como um processo do progresso científico, e depois as próprias pessoas percebem a importância das mídias sociais e começam a produzir mudanças sociais pelas mídias. Então, ao mesmo tempo que ela é efeito de mudanças sociais, ela também é causa de novas mudanças sociais. Me parece que é assim que a coisa funciona. Porque, cara, as mídias sociais, elas formam um fenômeno maravilhoso. Elas melhoram a comunicação entre as pessoas. Então, elas facilitam os processos de revolução, os processos de mudança. Os processos de alteração do comportamento social. Só para vocês terem uma ideia, eu já estudei engenharia social. Engenharia social é uma ciência que visa modificar a sociedade através do comportamento. As mídias sociais formam a principal arma da engenharia social. Então, nesse caso, a Nathalie tem até razão. Tem até razão. Entendeu a questão? Mas olha só, é difícil explicar isso aí, porque a gente nunca sabe quando é causa e quando é efeito. Ao mesmo tempo, tem que prestar atenção nisso daí. É difícil o negócio. Entendeu? Mas uma coisa é certa. Toda mudança social é uma anomia. Toda mudança social é uma anomia. Percebeu a questão? E é interessante que quem mais vive a anomia, ou seja, quem mais está no meio do olho do furacão das transformações e da revolução, são pessoas que, cara, têm problemas psicológicos seríssimos. Que, inclusive, já pensaram em suicídio. Isso é batata. Assim, quanto menos você tem uma consciência coletiva bem formada, quanto menos você sabe quais são os valores que você deve seguir e obedecer, quanto menos sentido da vida você tem, mais você entra em desespero. Mais você tem insegurança ao agir. Mais você contribui com as mudanças por ser efeito das mudanças. É impressionante. Pessoas instáveis são as pessoas que pensam em suicídio. Na maioria das vezes, tá? Não é em todos os casos, mas na maioria das vezes.
Então, segundo Emile Durkheim, a anomia é a principal causa no aumento de números de suicídios. Isso é impressionante como é verdade. Quer ver? Vamos pegar aqui um exemplo histórico de anomia. Tá? Um exemplo histórico de anomia. A quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos aumentou drasticamente o número de suicídios. Por quê? Porque foi uma anomia econômica. Cara, a galera perdeu dinheiro de uma hora para outra. Anomia econômica. Era um tal de gente pro lado do prédio que não dá no gibi. Anomia. Anomia produziu um aumento no número de suicídios. Ó, pega no Brasil. O Brasil teve um aumento drástico nos últimos 10 anos, aumento drástico no número de suicídios adolescentes. Causa principal, o adolescente se sentia sozinho, porque ele não estava conseguindo se adaptar às transformações sociais, como, por exemplo, a família. A família se separa, os pais não são presentes, o adolescente se suicida. Teve um aumento no número de suicídio, cara, no Brasil, entre adolescentes. Ó, Volta Redonda é uma cidade desse tamanhozinho. Vamos pegar aqui a região, tá? Volta Redonda, Barra Mansa, Barra Piraí e tal, essa região. Cara, teve um aumento drástico no número de suicídios. Nunca tinha tido, assim, era raríssimo ter suicídio adolescente. Já teve com frequência aí nos últimos anos. Muito louco, né? Então, a anomia, ela contribui com o aumento no número de suicídios. Lembrando sempre que não é todo suicídio que é causado pela anomia, mas a maior parte dos suicídios é causada pela anomia. Entendeu a jogada? Existem outros tipos de suicídio, que nós vamos falar já já. Mas, por enquanto, eu quero que vocês entendam essa tese central do Durkheim. A anomia sempre produz um aumento no número de suicídios. Então, quando tem um aumento drástico no número de suicídios, sai da normalidade, tem lá, sei lá, 5 suicídios por ano, daqui a pouco tem 15, tem 20, tem 30, em uma região pequena, a anomia está acontecendo. Está tendo ali um estágio de mudança, de alteração social. Perceba que isso não é uma opinião, isso é um método científico aplicado. Essa medição é verificada. Ela é verificada. Impressionante, né? Então, esse seria o processo de anomia. Só que olha só, nem todos os suicídios são causados pela anomia. Nem todos os suicídios são causados pela anomia. Por quê? Porque, ao final das contas, existem 3 tipos de suicídios. 3 tipos de suicídios. Ó. Existem 3 tipos de suicídios. O suicídio anônimo, que é o que eu acabei de falar, que é aquele que é provocado por um estado de anomia. É isso? Então há uma revolução na sociedade, altera as relações sociais, o indivíduo fica inseguro em agir, ele não tem sentido para a própria vida, ele não sabe como agir e pratica o suicídio, tira a própria vida. É o suicídio anônimo. E existem outros 2 tipos de suicídio. O suicídio heróico ou altruísta. E o suicídio egoísta. Suicídio egoísta. O que é cada um desses 2 suicídios? O suicídio heróico ou altruísta, ele não é provocado pela anomia. Ele é provocado por um alto valor de heroísmo. É quando suicida, é quando o indivíduo tira a própria vida em nome de uma causa coletiva. Em nome de uma causa coletiva. Ele é o extremo oposto do suicídio anônimo. O suicídio heróico ou altruísta é quando o cara tira a própria vida para proteger a coletividade.
um exemplo de suicídio heróico altruísta. O cara tira a própria vida em nome de uma causa. Né? Em nome de uma causa. Outro exemplo de suicídio heróico altruísta. Os samurais, quando se sentiam ameaçados, quando eles perdiam a honra, eles pegavam a espada e se matavam. Né? Também é um tipo de suicídio heróico altruísta. Né? Outro tipo de suicídio heróico altruísta seria o suicídio praticado pelos muçulmanos, pelos islâmicos radicais. Né? O cara vai, coloca uma bomba na cintura e estoura o café parisiense para adiantar o relógio da revolução, fazer com que o califato universal se concretize. Ele destrói as duas culturas, se matando junto. Se ele se matou junto, é um suicídio heróico ou altruísta. Percebe que heróico ou altruísta? Que não está relacionado a um valor moral fixo, a um valor moral de bem ou mal, dependendo do olhar dessa cultura. Não. Mas é através de um olhar de bem ou mal daquela cultura da qual o cara faz parte. Então ele obedece a cultura e comete o suicídio heróico ou altruísta. Então o suicídio heróico ou altruísta é aquele que é provocado pela defesa de um valor moral. Tá? E o suicídio egoísta? O ego aqui tem a ver com eu. Né? Ego, vem do latim ego, significa eu. Suicídio egoísta. Qual é o suicídio egoísta? É quando o indivíduo não se sente pertencente a uma sociedade ou comunidade e desenvolve algum problema psicológico e por isso tira a própria vida. E é chamado de egoísta? Porque o suicida egoísta, ele não está levando em conta o sofrimento das outras pessoas, que podem sofrer com a sua própria morte. Então ele tira a própria morte pensando apenas no seu próprio sofrimento. Então ele não tem uma noção de pertencimento. Ele sofre psicologicamente por alguma razão. Entendeu? O suicídio egoísta, ele pode ou não ser produto da harmonia. Ele pode ou não ser produto da harmonia. Porque os suicídios egoístas aconteciam até mesmo nas sociedades tradicionais, quando o indivíduo não se sentia pertencido a uma sociedade. Tá? O suicídio egoísta é provocado pelo não pertencimento em relação a uma sociedade. Ok? Esse é o suicídio egoísta. Está lá no quadro. Qual que é o mais comum de acontecer? Suicídio anônimo. Qual que é o mais raro de acontecer? Suicídio heróico ou altruísta. E o suicídio egoísta também acontece com uma certa frequência. Deu para compreender, galera? Esses são os 3 tipos de suicídios, tá? O suicídio anônimo acontece com muita frequência nos dias de hoje. E quase não acontecia nas sociedades tradicionais. Nas sociedades modernas, a coisa se inverteu. Aumentou o número de suicídios porque aumentou o número de suicídios anônimos. As anomias foram produzindo suicídios em alta escala. Tá dando para compreender, galera? Deu para entender essa diferença aí? Problemas psíquicos, eles se encaixam, porque aí a gente vai ter que ver o que produziu o problema psíquico, Natalinha. A gente vai ter que saber qual é a causa do problema psíquico, para poder categorizar num tipo de suicídio. Você entendeu? O problema psíquico pode ser hereditário. Se o problema psíquico for hereditário, né, eu acho que ele se encaixa, se for um problema hereditário, ele se encaixa no egoísta, né? Eu acho que os problemas psíquicos geralmente, mas, por exemplo, pode ser um problema psíquico provocado por uma anomia. Eu acho que o problema psíquico nunca é de ordem heróica ou altruísta. Ou ele vai ser egoísta ou vai ser anônimo. Entendeu? Ou ele vai ser egoísta ou vai ser anônimo.
O suicídio de Getúlio Vargas pode ser considerado altruísta? Pode. Pode, Thiago. O suicídio de Getúlio Vargas é altruísta. É altruísta. Essa moral é baseada no grupo ou no individual? No grupo. No grupo. Tem que ser no grupo. Valor moral pertence ao grupo. Eu não sei se o Hitler se suicidou, eu não sei, acho que não tem provas disso, né? Mas vamos considerar que ele tenha se suicidado. Se o Hitler se suicidou, a gente teria que ver se foi por covardia ou foi por defesa de algum valor. Se foi por covardia, que eu acredito mais, seria um suicídio do tipo egoísta. Entendeu? Entendeu, Maria Eduarda? Agora, se for por uma causa, é suicídio heróico. Foi muito comum na Segunda Guerra Mundial e também na Guerra do Vietnã também aconteceu, mas mais na Segunda Guerra Mundial, a participação do Japão na guerra. Porque tinha muitas pessoas tradicionais que vinham dos valores samurais e foram participar da guerra. Quando eles se viam na mão do capturado, antes de ser capturado e antes de ficar na mão do inimigo, eles pegavam a sua espada samurai e tiravam a própria vida. Suicídio heróico. Suicídio heróico. Em nome de um valor, né? Eles preferem tirar a própria vida do que morrer na mão do inimigo, perder a honra na mão do inimigo. Era muito comum também na expansão romana, na época do Júlio César, do Império Romano, quando eles invadiam algumas comunidades de vikings, né? Alguns vikings tiravam a própria vida também em nome da honra. Suicídio heróico altruísta. Entendeu? Agora, no mundo moderno, é muito difícil você ver um herói. O suicídio heróico altruísta está muito presente na cultura islâmica apenas. O suicídio anônimo é muito comum. E o suicídio anônimo aumentou tanto que nunca teve tanto suicídio quanto nos dias de hoje. Olha que coisa impressionante. Né? Isso é bem interessante. Outro tipo de suicídio egoísta, que é comum nos dias de hoje. O número de suicídio infantil no Japão é altíssimo. Criança que tira lá uma nota baixa, né? E ela não sabe conviver com o fracasso, ela se enforca na merendeira, ela tira a própria vida. Isso é real. Um suicídio egoísta. Até há 10 anos atrás era comum no Japão, infelizmente. Eu não sei se é ainda hoje, que eu nunca parei para estudar isso. Olha só, aumentou 189% em crianças entre 10 e 14 anos de idade. Isso é um dado, assim, assustador. Assustador. Se houve esse aumento gigantesco, de quase 200%, então a gente tem que dever a parte ao suicídio anônimo. Mas a gente teria que avaliar qual é a anomia. No caso do fracasso das notas escolares, é egoísta, Breno. É egoísta, Breno. Se a causa é o fracasso escolar, o suicídio é egoísta. Entendeu? A criança não se sente pertencida aos valores daquela sociedade, ela se sente fracassada. Entendeu? É interessante que o suicídio anônimo, por vezes, produz suicídio egoísta. Acontece também, que é no caso do Brasil. No caso do Brasil. É muito comum adolescentes que têm tendência suicida no Brasil alimentarem um ódio frontal às pessoas que o amam. Geralmente, ele reclama muito dos pais e dos professores. Então, ele nutre uma revolta contra as pessoas que o amam. Porque isso tem um sentido egóico e covarde. Porque ele luta contra quem ama ele, porque ele sabe que não vai ter revidar, não vai ter ato de revide. Então, ele promove uma falsa revolta. Eu vou revoltar contra quem me ama. Mas ele dificilmente se revolta contra o grupo que ele faz parte. Isso é muito comum também, muito comum na adolescência, principalmente no Brasil, onde as instituições estão se dissolvendo. Então, o suicídio anônimo que leva ao suicídio egoísta. Entendeu? É muito comum. Agora, olha que interessante. O Émile Durkheim, no seu livro O Suicídio, que eu aconselho a leitura para todos, que é muito interessante,
ele levanta alguns dados muito bacanas, muito loucos, assim, que dá para você tirar algumas conclusões muito interessantes. Por exemplo, sobre a questão da religião, em média, o ateu se suicida mais do que o religioso. Dá para você explicar, né, pela linguagem do Durkheim, o que acontece. Dentre as religiões, a religião que mais pratica o suicídio é o Islã, e as religiões que menos praticam o suicídio são o judaísmo e o catolicismo, em média. Em média, o judaísmo e o catolicismo provoca menos sensação de, como é que eu vou dizer, de insegurança e, portanto, menos suicídios. Porque o judaísmo e o catolicismo têm uma doutrina fixa, permanente. Protestantes se suicidam mais do que católicos e judeus. Por quê? Porque existem várias ramificações do protestantismo. E essas diferenças doutrinais causam insegurança. Isso está lá no livro O Suicídio, do Emile Durkheim. Em relação à família, solteiros separados. E quando a sua esposa, o seu esposo morre, esqueci o nome. Qual nome se dá? Quando você continua vivendo depois do seu esposo, sua esposa morre, esqueci o nome. Viúvo, boa. Entre viúvos, pessoas que se separaram e solteiros, o índice de suicídio é maior do que os indivíduos que mantêm o casamento. Olha que coisa impressionante também. E dentre os indivíduos que mantêm o casamento, o número de suicídios é maior nas famílias que não têm filhos. Isso também é um dado muito louco. As famílias que têm mais filhos tendem a suicidar menos. Isso tudo está elencado no livro do Emile Durkheim. Então, a pesquisa dele se encerrou, né, no século passado. Eu não sei se isso permanece até hoje. Mas era visível isso na época do Durkheim. Entendeu? Se a teoria do Durkheim funciona, isso tende a permanecer hoje. Né? Esses dados são interessantes, vocês terem mais ou menos em mente, para vocês forjarem um bom argumento numa produção de texto, que pode, porventura, cair esse tema, ou um tema que dá para você fazer relação. Entendeu a questão? Então é isso. Toda verificação do bom funcionamento das instituições e da coesão social tem como critério o número de suicídios. Beleza, galera? Deu para entender? Agora estou abrindo para perguntas. Quem quiser perguntar, pode ficar à vontade. Quem não quiser, valeu. Pode se despedir. Fiquem ligados no Instagram. Quem se interessar, vou fazer uma live, como eu disse, sobre a questão do cancelamento. Ok? Então tá jóia. Valeu, eu que agradeço. Um abraço. Abração. Um abraço, eu que agradeço. Valeu. Verdade. Parei.